que a gente sabe que isso traz para o aluno uma visão diferente sobre diversos ramos de atuação. Então, nessa questão do empreendedorismo, a gente já trabalhou alguns projetos, algumas iniciativas dentro do próprio curso de administração que deram muito certo, que mostraram o potencial da gente que está aqui no Acre em criar coisas novas, em criar inovação, em criar novos produtos, em se trabalhar com a tecnologia do ponto de vista das outras profissões, que não é diretamente uma profissão ligada à tecnologia. Então, muito mais do que antes, a gente tem a necessidade de ser um administrador tecnológico, de usar a tecnologia como um ponto de partida da nossa profissão, que é uma profissão que precisa, mais do que nunca, se atualizar, né? O mercado pede isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse universo aí das startups, o que é uma startup, como funciona, como é que está o mercado, né? Então, parte dos dados que eu vou apresentar aqui para vocês, eles saíram, por exemplo, de um artigo produzido pelos próprios alunos de administração, com dados coletados a partir da AB Startup, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é. Tá? Então, sejam muito bem-vindos, a gente vai falar sobre startups. Vou adaptar aqui. Então, para quem ainda não me conhece, sei que tem alunos aqui que eu ainda não dei aula, dei uma observada aqui, tem alguns alunos que eu não conheço. Tá? Meu nome é Francisco Passos. Eu sou graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Centro Universitário Claretiano. Eu também tenho graduação em Sistemas para a Internet pelo IFAC. Tenho também especialização em Tecnologia da Informação e Comunicação pela Universidade Federal do Acre. Atualmente, o meu trabalho é como front-end na Universidade Federal do Acre. Também sou professor aqui na instituição, na UVES. Também sou coordenador de TI aqui na UVES. E tenho experiência na área de ciência da computação, com ênfase em metodologias e técnicas de computação, né? E já participei aí de alguns eventos na área de empreendedorismo de relevância nacional, como a Campus Party, a Brasil Conference, e entre outros aí. Tá? Então, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre o trabalho que eu venho produzindo aí, é só entrar, acessar o site aí, que tem um link para as redes sociais e postagens. Mas hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre startup. Tá? Muita gente confunde hoje em dia o que é uma startup. Muita gente confunde isso com uma empresa, com um tipo de empresa, com um ramo de atuação. Eu gosto de falar muito mais que a startup ela é um conceito que empresas tradicionais aderem ou que empreendedores aderem para poder se encaixar dentro de um universo aí, de um mundo, né? Então, a literatura diz que startup é uma empresa jovem com modelo de negócios repetível, escalável, num cenário de incertezas e soluções a serem desenvolvidas, tá? Então, basicamente, quando se trata de startup, principalmente aqui no Brasil, é um cenário onde sua grande maioria são jovens que atuam, a empresa atua para resolver um problema específico, tá? Então essa é um padrão das startups nos dias de hoje. A gente tem aquela empresa jovem, que é formada por pessoas jovens e que estão ali para resolver um problema específico da comunidade. Então hoje em dia isso se tornou muito mais comum, se tornou muito mais padrão, a gente ouve falar muito mais de startups, a gente ouve falar muito mais de empreendedorismo, principalmente no ambiente das faculdades. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Que a faculdade, as instituições de ensino em si, são um dos principais incentivadores do empreendedorismo e da inovação no cenário de inovação brasileiro. Tá? Então, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre esses atores que contribuem para o processo de formação de empreendedores no Brasil. Tá? Então, a startup ela é esse conceito que muitos empreendedores aderem para poder se encaixar dentro de um contexto de empreendedorismo. Tá? Então, pode ser empreendedores, pode ser empresas tradicionais, pode ser empresas que estão iniciando.
empresas que já estão no mercado e já estão consolidadas, mas ainda se consideram startups, tá? E a gente vai entender um pouquinho mais por. E onde é que vem essa palavra, esse termo, esse conceito? Estou falando aqui para vocês que startup é um conceito, mas de onde é que isso vem? Lá entre os anos 90 e os anos 2000, mais ou menos, acontecia no mundo um negócio chamado de bolha da internet. Tá? O que era essa bolha da internet? Era onde estava surgindo várias empresas de tecnologia. Tá? E essas empresas de tecnologia, algumas existem até hoje, né? Se você for ver Apple, Facebook surgiu um pouquinho depois, mas já foi nos anos 2000, o próprio Google, Microsoft, eram empresas de tecnologia que surgiram aí nesses anos, né, entre os anos 90 e os anos 2000, que são empresas que surgiram com foco totalmente voltado para a inovação, para a tecnologia, e a partir do surgimento dessas empresas, muita gente começou a achar que essas empresas iam supervalorizar em algum momento. Então, quando começaram a abrir capital, todo mundo começou a investir em empresas de tecnologia. E aí que surgiu a famosa bolha da internet. Né? Então, depois, quem tiver curiosidade, quem estudar um pouquinho sobre esse assunto de investimento, vai ver ou já viu em algum momento falando sobre essa bolha da internet. Então, aí começou a surgir o termo de startup. Essas empresas começaram a se denominar como startup. Tá? Porque surgiam a partir de um cenário de incertezas, ou seja, não era certo que eles iam obter sucesso com isso, não era certo que a tecnologia ia evoluir tão rápido, ou que essas empresas iam evoluir de forma rápida como evoluíram. Mas eles estavam tentando resolver um problema específico. Então eles começaram a adotar esse conceito de startup. Então é um conceito que vem lá do Vale do Silício, né, dos Estados Unidos, e que depois começou a se espalhar pelo mundo todo, e hoje a gente já conhece aqui, conhece em todos os lugares. Né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho também sobre o ecossistema de startups no Brasil. Vocês vão ver que está se organizando muito mais essa questão, tá? Então é muito mais organizado do que alguns poucos anos atrás. Então surgiu aí, mais ou menos, entre os anos de 96 e 2001. Como é que funciona o modelo de negócios de uma empresa de base tecnológica, de uma startup? Tá? O modelo de negócio deles, e vamos deixar bem claro aqui que modelo de negócio é totalmente diferente de plano de negócios. Tá? Plano de negócio é uma coisa que a gente estuda lá dentro da administração, tem um roteiro a se seguir. Já o modelo de negócio não. Ele é algo um pouquinho diferenciado. Ele é voltado, o foco dele, principal, é no valor do negócio em si. Tá? Então, tudo que a gente cria, todos os negócios que a gente concebe sob uma proposta de valor. E essa proposta de valor que eu estou falando não é uma proposta de valor financeira, não é quanto o meu negócio vai valer, mas sim qual problema ele resolve e que valor ele gera efetivamente para o cliente a partir do momento que eu resolvo esse problema dele. Então, tudo que a gente faz na vida, na nossa vida profissional principalmente, é para resolver o problema de alguém. Tá? Nós, professores, estamos resolvendo um problema. Vocês estão estudando para resolver um problema. Quando a gente vai lá para o ambiente de trabalho, a gente está resolvendo o problema de alguém. Então, o que a gente está fazendo? A gente está gerando valor para essa pessoa. Então, quanto mais valor eu gero, mais coisas eu resolvo. Quanto mais coisas eu resolvo, melhor se torna o meu negócio. Tá? Agora, imagine um negócio que eu consigo resolver mais problemas, que eu consigo entregar mais valor para o meu cliente, gastando menos e entregando isso de forma mais rápida, de forma escalável. Tá? E esse é o conceito de startup. Tá? Então, uma das principais coisas é que eu consigo gerar valor para mais pessoas num período de tempo muito menor e gastando o mínimo possível. Por quê? Porque a maioria das startups usam a tecnologia como base. Tá? Estou o tempo todo falando isso, principalmente para o pessoal do segundo ano. Negócios de base tecnológica, negócios de base tecnológica. Tá? O que são esses negócios de base tecnológica? São negócios que utilizam tecnologia para poder entregar um valor para o cliente. Tá?
Então, a tecnologia que a gente tem hoje está evoluindo, eu não sei a que ponto a gente vai chegar, tá? Porque é um cenário total de incertezas, mas o que a gente tem hoje de tecnologia, e ela é usada muito para potencializar, ou seja, eu consigo pegar algo que eu criei, aumentar o poder de alcance, aumentar a performance e o nível de assertividade quando eu utilizo a tecnologia. Se eu não utilizo, isso reduz a minha capacidade de alcance, reduz a minha capacidade de assertividade. Tá? Então, a tecnologia se torna um objeto de potencialização, mas não de criação. Por isso que as pessoas ainda são importantes dentro do cenário de criação de negócios inovadores. Por isso que a gente está formando vocês que vão ser profissionais, por isso que vocês estão estudando. Porque o ser humano cria, mas a tecnologia potencializa. E dentro desse modelo de negócios de startup, a gente vê muito isso, muita empresa, que é uma empresa tradicional, mas que está usando a tecnologia para resolver um problema específico de forma mais rápida, mais simples e mais barata do que as outras empresas resolviam até pouco tempo atrás. Tá? Então, o modelo de negócios das startups é totalmente focado no valor. Tá? Qual valor eu vou gerar para o meu cliente de forma rápida, simples e direta, usando tecnologia. Uma outra característica desses modelos de negócio, de startups, é que ele é algo repetível e escalável. Tá? Então, eu posso entregar mais conteúdo, entregar mais valor para o meu cliente com a mesma qualidade e de forma rápida. Tá? Então, se a gente pega, por exemplo, modelos de negócio como Uber, Airbnb, Spotify, entre outros, são empresas que conseguem atingir milhões de clientes num curto período de tempo, com a mesma qualidade. Então, a qualidade que os caras estão atendendo lá para São Paulo é a mesma qualidade de serviço que vai chegar aqui no Acre. O padrão de qualidade é mantido, o valor gasto é praticamente o mesmo com funcionário, com estrutura. Por quê? Porque estão usando uma tecnologia que permite que eles cheguem a mais lugares de forma rápida, mantendo a mesma estrutura. Tá? Então, essa é uma grande vantagem, ser repetível, ser escalável, mantendo a mesma estrutura de funcionamento. Então, isso gera menos gasto para eles e, claro, mais lucro. Tá? Então, uma das características da startup é ser um negócio repetível e escalável. Entregar mais com a mesma qualidade. Tá? Se a gente fosse fazer isso no modelo de negócio tradicional, sei lá, uma padaria, uma loja, não ia dar para eu expandir de forma tão rápida, não ia dar para eu atingir tanta gente de forma tão rápida com a mesma qualidade. Em algum momento, esse padrão de qualidade ia cair. Ou eu ia ter que investir muita grana para manter o padrão de qualidade em todos os lugares. Tá? A gente vê muito isso, por exemplo, em franquias. Se você for no fast food aqui, você vai ter uma qualidade. Se você vai no fast food em outro estado, é a mesma franquia, mas o sabor é diferente, a textura é diferente, o valor é diferente. Tá? Então, eles não conseguem entregar uma qualidade totalmente igual para todo mundo, porque não existe a possibilidade, ou não existe eles iam gastar muita grana para fazer isso, de forma para manter esse mesmo padrão. Tá? Então, existe uma recomendação de padrão nesse negócio tradicional, mas é impossível fazer o controle disso. Quando se trata de um modelo de startup com base tecnológica, já é mais fácil manter isso. Uma outra característica é que o cenário é um cenário de incertezas, tá? Quando se trata desse modelo de negócios. Por que é um cenário de incertezas? Porque, geralmente, dentro desse modelo, isso já é uma coisa herdada lá dos anos 90, mesmo das startups que surgiram no Vale do Silício, que nem sempre essas empresas conseguem permanecer no mercado. Por quê? Porque é mais uma coisa de teste mesmo. Você vai testando ali o negócio, vai dando certo, você remodela o seu produto e lança uma nova versão dele. E aí, à medida que vai passando, você vai construindo um modelo de negócio que seja mais sólido. Tá? Então, a startup, ela geralmente atua nos cenários de incerteza, aqueles cenários que são mais novos, resolvendo problemas pontuais. Tá? Um exemplo disso é o próprio Uber Eats, por exemplo. Até certo tempo,
a gente não tinha e nem pensava na possibilidade de pedir comida utilizando um aplicativo. Tá? Então, isso se tornou muito mais fácil e simples a partir de agora. Por quê? Porque a empresa atuou num cenário totalmente novo, resolvendo um problema totalmente novo, de um público que até então não sabia nem que tinha essa necessidade. Tá? Então, atuou dentro de um cenário onde não se tinha dados de mercado para poder entender, mas que a partir daí deu certo. Então, é um cenário incerto, que pode ou não dar certo para o empreendedor que está iniciando. Tá? Porém, quando se utiliza a tecnologia, é mais barato para você testar isso. Tá? Existe até dentro do conceito de startups um negócio chamado de MVP, que é o mínimo produto viável. É quando você desenvolve o mínimo do seu negócio para que o cliente consiga testar, ver se deu certo. Tá? Então, você consegue colher os feedbacks. Depois que você colhe esses feedbacks, você consegue entregar um produto mais redondo, um produto mais bem acabado e com a participação do cliente. Tá? Então, existe essa possibilidade dentro desse cenário que é para que o empreendedor consiga testar o produto com o mínimo de gasto possível. E uma coisa importantíssima dentro desse contexto é se pensar em inovação. Tá? Se pensar em inovação, principalmente no Brasil, diferente de outros países, tá? E quando a gente começou a pensar em inovação, a gente começou a pensar baseado em países que já estavam evoluídos na questão de inovação. Tá? Então, a inovação aqui no Brasil, o apoio à inovação aqui no Brasil, começou tarde e começou baseado em modelos que já vinham de países bem-sucedidos e maturados em relação a isso. Tá? Então, modelos de negócios inovadores que eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, Airbnb. Tá? Para quem não conhece, o Airbnb é uma startup de aluguel de imóveis, é a maior rede de hospedagem do mundo, que não tem nenhuma hospedagem própria. Por quê? Porque os próprios usuários conseguem alugar seus quartos, suas casas, o seu ambiente, para pessoas que estão passando por sua cidade, através de um aplicativo. Então, lá pelo aplicativo, você consegue alugar um apartamento, você consegue alugar um quarto, você consegue alugar uma casa, por uma temporada ou por um dia, do próprio usuário que é dono. Tá? Então, elimina a necessidade de você ligar para um hotel, fazer uma reserva, pagar aquela reserva e ter que pagar um pacote de serviços que já está embutido ali. Você escolhe o lugar, você escolhe o bairro, você escolhe o que você quer e negocia isso com o dono do próprio local, mantendo um padrão de qualidade e baseado no feedback de outros usuários que já utilizaram esse serviço. Então, nota a quantidade de inovação, de coisas novas que estão sendo aplicadas em cima desse negócio para tornar o processo de alugar um imóvel mais simples, mais direto, mais rápido e com menos burocracia. Então, com 2 cliques, o usuário consegue fazer esse agendamento, consegue alugar um negócio até 90% mais barato do que um hotel tradicional, utilizando uma tecnologia. Outro exemplo disso é a própria Netflix. Tá? Todo mundo aqui utiliza, todo mundo já utilizou, sabe como funciona o modelo, que é entregar sob demanda um filme que até muito pouco tempo atrás a gente precisava alugar, ou a gente precisava baixar, ou a gente precisava ir até o cinema. Hoje não, você assiste o filme que você quer, a hora que quer e quando quer. Então são negócios relativamente novos que estão substituindo ou que estão crescendo muito mais do que negócios muito mais tradicionais. Então, se você comparar a quantidade de tempo que a Netflix está no mercado com a quantidade de tempo que a Disney está no mercado, são coisas totalmente distantes. A Disney está muito mais tempo no mercado, tem muito mais estrutura física, porém a Netflix ultrapassou o valor de mercado da Disney há algum tempo atrás. Tá? Então, você tem um negócio que funciona totalmente digital, com estrutura mínima de pessoas trabalhando, com uma escalabilidade gigante. Eles podem chegar num país de forma muito fácil,
podem crescer dentro desse país de forma muito fácil, como cresceram no Brasil e no mundo todo, utilizando esse poder de escala que eles adquiriram, atuando dentro de um cenário de incertezas e crescendo muito mais do que a empresa tradicional, como a própria Disney. Tá? Um outro exemplo de inovação é o Uber, que também é uma startup que está no mundo todo e que está atuando aqui, chegou aqui já na nossa região, que está atuando dentro de um segmento específico aqui na nossa região, tá? Já vou falar um pouquinho mais disso, mas que também mudou totalmente o cenário de como as pessoas consomem esse tipo de produto. Até muito pouco tempo atrás, você, para ir até o aeroporto, tinha que pagar R$ 130 num táxi. Hoje você consegue percorrer o mesmo trajeto, pagando aí cerca de R$ 20, R$ 30, dependendo do dia e do horário, utilizando um serviço que é mais confortável, mais rápido, mais simples de contratar, mais simples de chamar e com mais segurança. Tá? Então, isso é inovação. É o fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo de uma forma mais simples. Tá? Então, quando muita gente pensa que inovar é você fazer algo totalmente novo, não é isso. É você melhorar algo que já está sendo feito. É você transformar algo que já está sendo feito em algo mais simples. Coloquei até aqui um outro exemplo do Uber para mostrar como ele entrega esse valor para o cliente final. Tá? Falei lá atrás que uma startup era construída sobre um modelo, e esse modelo visa entregar valor para o cliente. Tá? Então, não sei se está dando para vocês verem legal aí no slide, mas a gente tem as categorias de atuação do Uber em determinados locais. Tá? Então, aí ele simula, por exemplo, um trajeto de 10 quilômetros nesse país específico que gerou esse estudo. Então, por exemplo, na categoria normal, pagaria $51. Né? Na categoria estilo, então ele mostra várias categorias aqui do mesmo serviço, e dentro de cada uma dessas categorias, eles entregam uma proposta de valor diferente. Né? Coloquei aqui também algumas imagens de serviços que o Uber está atuando. Tá? Então, eu considero uma das empresas mais inovadoras, porque quando a gente pensa no nicho de mercado, quando todo mundo está pensando em fazer isso, né? Eles criaram a opção de você pedir aí um carro através de um aplicativo. Quando todo mundo estava pensando nisso, surgiram diversos outros serviços fazendo a mesma coisa, eles criaram a opção de você pedir comida através de um aplicativo. Quando todo mundo está pensando em pedir comida, eles pensaram em criar os patinetes, as bicicletas, que você destrava através do aplicativo e pode ir para onde quiser. Quando todo mundo estava fazendo isso, eles já migraram para o helicóptero, migraram para outras categorias de serviço. Tá? Então, se você chega aqui, você tem o UberX, por exemplo, que é uma categoria mais barata, que é indicada para um público específico. Então, eles fazem muito bem esse estudo. Por exemplo, aqui a gente não tem Uber Black. Por quê? Porque o tipo de público que consome esse produto não dá margem para a escala aqui. Então, o Uber leva o Uber Black para as cidades que tem mais gente, para as cidades que tem um público que consome muito mais esse produto. Tá? Então, notem que é necessário que se observe se o negócio tem ou não viabilidade de escala para determinado tipo de público que vocês vão procurar atender. Tá? E isso eles obtêm graças ao uso dos aplicativos em determinadas regiões. Então, eles usam a própria base de dados que eles já têm como um objeto de estudo para poder saber, a gente pode expandir mais para o Acre com a outra categoria. A gente pode levar para o Acre agora a categoria de Uber Eats, que é pedido de comida. A gente não deve levar a categoria de Uber Black, porque a gente não tem um público que solicita corridas com um valor X. Então, é bem legal essa divisão deles em categorias específicas para atuação em mercados específicos e nichos específicos. Que é muito comum, principalmente em negócios tradicionais, quando a gente pensa em criar um negócio, que a gente foque num monte de coisas. Pense, quanto mais gente eu atinjo, quanto mais categorias de pessoas eu atinjo, melhor. E isso nem sempre é o indicado, principalmente nesse conceito que a gente está falando aqui hoje. Tá? Por quê? Quanto mais eu conheço o meu público, quanto mais eu resolvo um problema de um público específico, melhor vai ser a atuação do meu negócio, melhor vai ser o desempenho do meu negócio
e mais chance de atingir um nicho específico em outros lugares eu vou ter. Tá? Então, as startups atuam muito dentro desse conceito de nichos específicos de pessoa. Tá? Startup para pedir comida, startup para pedir carro, startup para destravar a bicicleta, então são coisas bem específicas. Aqui no Acre, a gente começou a falar sobre isso, a discutir sobre esse modelo de negócio entre 2012 e 2013. A partir de 2015, começaram os primeiros programas de incentivo a empresas de base tecnológicas e startups aqui. Tá? Então, algumas startups acreanas que eu coloquei aqui, que são startups que já estão em fase de lucro, que já estão lucrando, já estão ganhando dinheiro, já estão no mercado, a Positive, que é uma empresa de soluções financeiras que atua com cobranças, né? Então eles repaginaram, transformaram o serviço de cobrança que aquelas empresas tradicionais já faziam para um modelo de negócio escalável que pode crescer de forma rápida. A gente tem a Hidros também, que é uma empresa que trabalha com gestão de recursos hídricos, né? Que também é daqui do Acre. Tem a Gift, que é uma empresa que trabalha com gestão de talentos. E tem o Sacoleiro, que é uma empresa de delivery, bem parecida com o iFood, bem parecida com o Uber Eats, só que com foco em mercados. Então, juntas essas startups, até o ano que vem, a tendência, a projeção é que elas faturem mais de 2 milhões de reais dentro de um estado relativamente pequeno como o nosso, tá? E que empreguem, que gerem muitos empregos. Né? Faltou até aqui uma outra startup, faltou eu colocar o ícone, mas, por exemplo, tem empresas desse segmento que empregam diversos alunos aqui da instituição, por exemplo. Tá? Então, são coisas relativamente novas, é um cenário relativamente novo. Se a gente for ver de 2015 para cá, pouquíssimo tempo para desenvolver, para criar, para amadurecer um ecossistema, mas a gente já está tendo os primeiros resultados aí, e alguns desses resultados são sendo resultados bem expressivos. E para organizar melhor isso, diversos estados, diversas regiões criaram seus ecossistemas. O que é ecossistemas? Vários empreendedores reunidos em prol do crescimento do seu estado, da sua região, dos seus negócios. Tá? Então, aqui a gente tem os nossos ecossistemas. Na região norte, aqui na região amazônica, mais precisamente, a gente tem a Amazônia Valley, né? Então, quem tiver interesse já pode ir lá no Instagram, seguir a Amazônia Valley, que vai ver todas as atividades que são desenvolvidas com foco nos empreendedores da Amazônia. Então, iniciativas, investimentos, editais, tudo eles buscam colocar aí nas redes sociais desse ecossistema. Tá? Então, é possível se envolver, entender melhor, participar, colaborar, pegar a ajuda de outras pessoas que já participam através das redes sociais. Então, a gente tem o ecossistema da região amazônica, que é o Amazônia Valley, e tem o ecossistema Acre Valley, que é o ecossistema de empreendedores aqui da nossa região. Tá? Então, todo mundo que tem startup, que empreende, que já participou de algum edital, que já participou de algum programa de fomento, está reunido aí, e geralmente vai ter até agora um evento que é feito para essa comunidade, que é feito para esse público específico. Tá? Então, é um ambiente legal, onde todo mundo pode colaborar, onde todo mundo pode contribuir e onde todo mundo obtém conhecimento de forma compartilhada. Tá? Então, quem está pensando em empreender nesse ramo, quem está pensando em criar negócios com essa característica, é legal que dê uma visitada nas redes sociais desses ecossistemas, que é para vocês entenderem melhor como as empresas que já estão participando, como as empresas que já estão faturando, como as empresas que ainda estão iniciando, estão atuando dentro de cada segmento específico. Tá? Brasil afora, a gente tem vários outros ecossistemas organizados aí. Tá? Aqui eu até listei alguns específicos. Tá? Então, mais do que um conjunto de startups, essas comunidades, esses ecossistemas, eles são formados por alguns elementos. Tá?
eles são informados por empresas, por instituições de ensino, por órgãos do governo, que é o que fomenta o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Tá? Então, quando a gente começou a falar em inovação, quando a gente começou a falar em empreendedorismo, né, quando a gente começou a pensar em CTI, em ciência, tecnologia e inovação, aqui no Brasil, foi necessário reunir esses atores, instituições de ensino, universidades federais, entram, né, dentro de instituições de ensino, universidades federais, faculdades, as empresas que trabalham com inovação diretamente, empresas privadas e o próprio governo. Então, a junção desses três atores forma o nosso ecossistema de inovação aqui no Brasil. Tá? E a gente tem algumas comunidades específicas, a gente tem alguns dentro da região norte, que eu destaquei aqui. Tá? Rio Branco, por exemplo, a gente tem uma comunidade específica, e notem aqui que a gente não tem Acre, a gente tem Rio Branco, porque a organização, então, o foco da coisa está todo aqui em Rio Branco, a gente não vê muito a organização em outros municípios do Acre. Tá? Então, Manaus, Macapá, Belém, Altamira, Porto Velho, de Paraná, Boa Vista, Araguaína, Gurupi, são cidades que são organizadas. Né? Então, se vocês notarem aqui, em Porto Velho, a gente tem mais de uma comunidade organizada, em cidades diferentes, com pessoas diferentes, com públicos diferentes, dentro do seu ecossistema. E aqui eu trouxe um gráfico de startups, né, fundadas, de empresas de base tecnológica fundadas por ano. Então, a gente tem de 1984 até 2019. Então, essa linhazinha verde que vocês veem aí é o acumulado dessas empresas. Tá? Então, a gente tem cerca de quase 300 empresas nessa linha do tempo. Tá? Quase 300 startups fundadas aí de 84 até 2019. Isso na região norte, tá? Só na região norte. E a gente tem fundadas por ano, nessa linhazinha branca do nosso gráfico aqui, agora em 2019, cerca de 56 empresas. Tá? Então a gente tem 200, quase 300, se juntar tudo, e dividido por ano a gente tem 56 no último levantamento que foi feito aí nesse estudo. Tá? Então a gente vê que existe um crescimento, que é um crescimento que se mantém ali meio que estável, mas que é notável. É o crescimento de 84 para cá, quando a gente tinha 4 empresas e agora a gente tem 56. Então, ano após ano está crescendo, alguns anos está decaindo aí, mas nos últimos 5 anos aí a gente vê que o crescimento foi bastante elevado. Tá? Para o ano que vem, do estudo, do levantamento do ano que vem, vocês vão ver que essa linha vai crescer significativamente, porque a gente nunca ouviu falar tanto em empreendedorismo, inovação, em startup. Vocês que são alunos estão ouvindo falar disso o tempo todo, porque nunca foi tão necessário falar disso. O nível de desemprego cresceu significativamente. Agora, na pandemia, o nível de desemprego cresceu muito mais do que no ano todo passado. Né? Então, a gente vê muito mais a necessidade de se ter aí um empreendimento, de empreender. Né? Muitas pessoas que estão saindo agora do ambiente universitário deixaram de pensar em empregos públicos, em empregos privados, e passaram a pensar em empreender por conta própria. Então, a gente tem aqui no Brasil 2 tipos básicos de empreendedores. Aquele empreendedor por necessidade e aquele empreendedor por oportunidade. Por necessidade, geralmente, não pensam na educação empreendedora. Então, quando o cara vai empreender por necessidade, o cara não está muito atento em planejamento, não está muito atento em estudar sobre o negócio, estudar o público-alvo dele, e a partir daí, esses negócios começam a morrer. Tá? Então, a gente tem um alto índice de negócios nascendo no Brasil, na região norte, no Acre especificamente, muito mais. Tá? Então, a gente tem um alto índice de negócios nascendo, mas a gente tem um alto índice de negócios que estão morrendo também. Tá? Já já a gente vai entender um pouquinho mais porque que muitas coisas estão nascendo aqui, mas muitas coisas também estão morrendo. E aqui eu trouxe um gráfico que mostra um pouquinho do perfil do nosso empreendedor, tá? Da região norte. Então, as mulheres, né, precisam entrar mais nesse mercado aí de empreender, porque representam
8% do público que cria negócios, né, que funda negócios aqui na nossa região, contra 46% do público masculino. E aí a gente tem as outras subdivisões, né, 10% tem mais de um fundador, sejam homens, mulheres, mistura. 27% é mais de um fundador, mas a maioria é masculino. E 9% é mais de fundador, mas é igual ali, a proporção de homens e mulheres. Então a gente tem aí a atuação das mulheres muito menor no cenário de inovação e de criação de negócios relacionados a startups no Brasil, na região norte. Isso aqui talvez seja uma das coisas que seja mais preocupante aqui para a nossa região, tá? A gente tem negócios que estão, 34% desses negócios, tá? Esse estudo é de 2019, e foi feito pela B Startups, que é a nossa Associação Brasileira de Startups, que está com sede lá em São Paulo, mas que todo ano percorre todas as regiões, todos os ecossistemas, fazendo um estudo para divulgar depois como é que está o cenário de inovação no Brasil. E 34% desses negócios estão em fase de ideação, ou seja, estão em fase de ideia, são negócios que os seus fundadores sabem como vai funcionar, na maioria das vezes, já tem um planejamento, grande parte das vezes, mas não tiraram ainda do campo da ideia. São só ideias por enquanto. A gente tem 26% de negócio em fase de tração, ou seja, em fase de crescimento, 36% de operação, que estão funcionando, que estão ali no mercado, que estão atuando, que tem clientes, que tem produto, que estão faturando, e só 3% na fase de scale-up, que é já um crescimento muito maior, com o nível de funcionários que corresponde a uma startup. Tá? Então a gente nota que a fase de ideação para a região norte é a fase maior. Tá? A gente tem muita gente que está só pensando no negócio como ideia. Tá? E aqui eu trago dados específicos do Acre. Então, esses dados aqui são da região norte inteira. Então, todos os estados da região norte estão envolvidos. Aqui não, aqui é só o estado do Acre. Tá? Então, esses dados aqui foram tirados do relatório anual da B Startups, né, e adaptados pelo o grupo de alunos do quarto ano que escreveu um artigo sobre isso. Tá? Então, a gente tem mapeado aqui, no nosso estado, 40 startups, né, pelo menos no último mapeamento do ano passado. Dessas 40 startups, 48% delas estão em fase de ideação. Então, a gente vê o crescimento do nível, da porcentagem de ideação do nosso estado para a região norte inteira. Então, a gente nota que tem um crescimento maior aí. 24% estão em fase de operação, estão atuando, estão com seus negócios funcionando, e 24% também está em fase de tração dos negócios, tá, em fase de crescimento. Sendo que 3% ainda está em fase de curiosidade, ou seja, quando nem concebeu ainda a ideia. Tem uma curiosidade se o negócio vai funcionar ou não, mas que não botou isso para pelo menos testar através de um Canvas ou através de um planejamento de negócio. Tá? Então, a gente tem um alto índice de empresas que estão no campo da ideia, mas tem um baixo índice de empresas que estão no mercado. E a maioria dessas empresas morrem ainda no primeiro ano, principalmente essas que saem da fase de ideação para a fase de operação. Então, dentro dos ambientes acadêmicos, tá, dentro das faculdades, dos institutos federais, das incubadoras que a gente tem aqui na nossa região, a grande maioria está aqui, ó, desses 48%. São pessoas que têm ideias, que planejam um negócio, mas que não chegam a colocar no mercado. Tá? E muitos, por falta de incentivo, por falta de amadurecimento da ideia, ou por simplesmente falta de visão do que aquele negócio pode trazer de benefício, ou por falta de visão de mercado, por achar que, não, vou abandonar essa ideia, porque quando eu sair eu vou passar num concurso, ou quando eu sair eu vou trabalhar em empresa X ou empresa Y. Tá? Então a gente tem muito esse problema aqui no Acre. Diferente das outras regiões, em que as pessoas que as ideias que estão em fase de ideação vão muito mais para o mercado e entram em fase de operação. Tá? Então aqui, não sei se está dando para vocês verem. Legal, está um pouco embaçado. Esses mesmos dados que eu apresentei lá em cima da região norte, a gente tem aqui para
a região do Acre, né? Só o Acre. 17% é o único fundador mulher. 3% é mais de um fundador, mas a maioria é mulher. Mais de um fundador na proporção de ambos os sexos, ou seja, mesma quantidade de homem, a mesma quantidade de mulher, 6%. Tá? Maioria de homens, 27%. E o único fundador homem, 33%. Tá? Então a gente nota, mais uma vez, que a proporção de fundadores, homens e mulheres, aqui no Acre, está se equiparando, está seguindo a mesma linha do restante dos outros estados da região norte. Então a presença de mulheres nesse cenário de criação de negócios de base tecnológica e startups é muito menor do que a proporção de homens. Tá? Então, a quantidade de empresas aqui no Acre que entraram em fase de tração, ideação e operação. Se vocês notarem aí, essa barrinha azul, ela representa ideia. Tá? Quem teve alguma ideia, quem não tirou o negócio do papel, só ficou no campo da ideia. Então, vocês notarem, de 2016 até 2019, a proporção de negócios que não saíram do campo da ideia é gigantesca. Tá? Em vermelho está a operação, aquilo que está funcionando. Em amarelo está aquilo que está crescendo já, que está em fase de escala de tração. Tá? Então, a gente vê que a proporção disso é muito pequena para cá e que tem crescido cada vez mais. Ao invés de diminuir os negócios em fase de ideia e aumentar os negócios em fase de tração, a gente está fazendo ao contrário. A gente está crescendo o número de negócios em fase de ideia, mas os negócios em fase de tração e operação se mantêm na mesma proporção, no mesmo nível. E isso pode ser preocupante para a gente, porque a gente não vai gerar negócios de relevância, a gente não vai gerar inovação, a gente não vai se adequar a uma transformação digital efetiva que a gente está tendo, a gente não vai se adequar ao cenário de crescimento dos outros estados. E muita gente culpa esse déficit aí nos negócios que estão funcionando, que estão em fase de tração, falta de investimento. Tá? Então a gente tem aqui um gráfico que mostra o investimento no nosso estado, no estado do Acre. Tá? Então a gente tem 96% dos negócios não receberam nenhum tipo de investimento. Então, 96% das startups não receberam nada de investimento. A gente vê muito aluno, a gente vê muito empreendedor que está em fase de ideação esperar que o investidor venha até ele para investir numa ideia. Tá? E baseado em outros cases que eu vi no Brasil inteiro, garanto para vocês que ninguém vai vir investir numa ideia. Tanto é que a gente tem 4% só de negócios que foram investidos através de um investimento anjo. Tá? O que é investimento anjo? É aquela pessoa que tem um dinheiro ali para investir num determinado negócio, vem lá e aplica esse dinheiro na sua ideia, no seu negócio, para que você consiga crescer, ou que você consiga tirar um negócio do papel, ou comprar equipamento, ou contratar pessoas. Mas a gente tem do outro lado esses 96 que não receberam nenhum tipo de investimento. Por quê? Porque os negócios não saem para o mercado. Investidor anjo, principalmente, só investe em negócios que estão funcionando e que estão ganhando dinheiro. Tá? Então, qual que é a forma para que a gente consiga algum tipo de investimento, principalmente para iniciar, nem todo mundo tem grana para iniciar, sem que o negócio esteja no mercado? Então, a gente sabe que o investimento anjo só vem se a gente conseguir colocar o produto no mercado, ter uma base de clientes, faturar um valor X, aí é que esses investidores se interessam. Tá? Então, existe principalmente do nosso estado, existem os projetos, tá, feitos dentro das instituições de ensino. Então, as instituições de ensino federal, elas trabalham diretamente com a inovação e com o desenvolvimento de novos produtos, através dos projetos de pesquisa. O governo, né, lança editais, o governo lança linhas de apoio a esses projetos. Tá? Então, se vocês verem, vocês vão ver que várias instituições de ensino que atuam diretamente com a pesquisa, abrindo edital para projetos, abrindo oportunidade de participação em projetos. Tá? Então, o governo brasileiro dividiu isso dentro das instituições de ensino, mais especificamente para dentro da área da pesquisa. Então, no Brasil, muita coisa é desenvolvida dentro dessas instituições que têm o foco na pesquisa.
As faculdades também, alguns centros universitários também trabalham com o apoio ao empreendedorismo e inovação dentro dos ambientes acadêmicos. Tá? Instituições, por exemplo, como institutos federais, que no nosso caso aqui no nosso estado, a gente tem uma incubadora que serve para pegar esses negócios que estão iniciando, que não tem ainda uma maturidade para sair para o mercado, dar essa maturidade, oferecer o suporte estrutural, oferecer o suporte jurídico, oferecer suporte financeiro, para que essa empresa ganhe um nível mínimo de maturidade, então saia para o mercado. Né? Então, essas empresas, essas incubadoras também lançam editais. Tá? Um exemplo disso é a incubadora que a gente tem aqui no Acre, a Incubac, que todo ano lança edital, mas que nem todo mundo participa. E a outra é instituições como o Sebrae, por exemplo, que o tempo todo estão lançando editais de apoio, edital de pré-aceleração, edital de aceleração, mas que nem sempre as pessoas participam, tá? E isso, aqui no nosso estado, é um problema até cultural, tá? As pessoas não participam por acharem que, eu já tenho conhecimento que esses caras vão passar, essa palestra não me interessa, essa mentoria não me interessa, esse suporte não me interessa. Muitas vezes a gente perde várias oportunidades que em outros estados são oferecidas de uma forma muito mais burocrática. Tá? Então a gente tem muitas facilidades, muito acesso à educação empreendedora, mas a gente não está consumindo esses produtos da forma que deveria consumir. Tá? E eu não falo isso por achar, eu falo isso por ver dados. Todos os anos são lançados esses dados de mapeamento desses ecossistemas, e a gente vê que a participação do estado do Acre é muito menor em relação aos outros, em programas de pré-aceleração, em programas de aceleração, em programas de pesquisa, em negócios que são colocados no mercado. Tá? Então a gente tem esse problema, que eu acredito que já seja um problema cultural da gente, que a gente precisa focar. Por isso que muita gente está falando o tempo todo de empreendedorismo. A gente está falando o tempo todo de empreendedorismo dentro da instituição, porque a gente acredita que incentivando, mostrando na prática a coisa, a oportunidade de vocês vai ser muito maior, né, em lançar negócios no mercado que sejam mais sólidos. Tá? E o maior exemplo disso é que nos últimos 3 anos, dessas 40 startups que a gente tem mapeado aqui no estado do Acre, mais de 50% delas saiu do Centro Universitário IUVES, saiu das nossas salas, saiu do curso de administração, saiu de ADS, saiu dos outros cursos. Tá? Então, a gente tem uma parcela significativa na construção do ecossistema empreendedor de startups do estado do Acre. Tá? Então, é um dado relevante que muita gente não está atenta ainda, que muita gente não está sabendo aproveitar da forma correta. Tá? Então, a gente tem como principal apoiador, por exemplo, o Sebrae, com toda a estrutura do Sebrae Lab. Tá? E quando eu falo de estrutura, eu falo de mais de R$500 milhão investido em Sebrae Lab, em mentoria, em estrutura física. Tá? Então, vocês estão montando um negócio, mas não tem uma sala de reunião, não tem uma sala para reunir com os investidores, com os clientes de vocês. O Sebrae oferece uma estrutura gigante para que vocês façam isso de forma gratuita. A instituição oferece suporte através de empresa júnior, através de projetos nas disciplinas, através de incentivo à participação em feiras e eventos que vão dar a possibilidade de network para vocês, mas muitas vezes não está sendo aproveitado. Tá? Mas mesmo assim, a gente tem essa parcela significativa de participação no ecossistema aqui do Acre. Tá? Então, se orgulhem disso, porque mais de 50% das 40 startups que foram mapeadas são do Centro Universitário IUVES. Tem muito mais coisa para falar, mas como a gente tem um tempo reduzido, é basicamente isso, tá? Então, se vocês quiserem fazer perguntas, se vocês quiserem dar a opinião de vocês, podem ficar à vontade. Quero que isso funcione muito mais como um bate-papo do que como uma palestra mesmo, tá? Então, deixo aberto aí para vocês. Muito obrigada, professor. Tem alguém querendo falar? Vamos lá. Alguém abriu o microfone? Vamos... Eu que abri, a Maria de Jesus. Não, estou só dizendo do professor Francisco. Foi muito boas as orientações dele e eu estou só observando e tentando assimilar. Porque de todas as coisas que
a gente ouve, a gente assimila, né, as coisas melhores e a tendência é colocar em prática no nosso dia a dia. É isso aí, Maria. A tendência é justamente essa, colocar em prática. E o Renan fez uma pergunta aqui bem legal. Como é que vai ser o cenário pós-pandemia na questão do empreendedorismo? Tá? Na própria pandemia, antes de chegar ao pós-pandemia, a gente já está vendo que está mudando totalmente o cenário de empreendedorismo. Por quê? Muita gente ficou desempregada, muita gente está entrando no cenário de empreendedorismo por necessidade e não por oportunidade. Isso pode ser um problema gigante, porque essas pessoas que estão entrando por necessidade no mercado, elas não têm uma base de como planejar o negócio, elas não têm uma base de como devem atuar, elas não têm uma base de se realmente o mercado precisa daquilo. Tá? Então, a tendência é que cresça o número de empreendimentos, que também cresça o número de falências desses empreendimentos, porque não vai ter aí uma adaptação correta, né, no contexto de educação empreendedora. Cresce também a oportunidade para os administradores, para a galera que está saindo aí para o ano que vem, com certeza vai crescer significativamente as oportunidades de atuação no mercado, porque muita empresa que não tinha se adequado para a transformação digital está sendo obrigada a se adequar a isso, tá? Eu vejo muito isso em empresas grandes, empresas que têm uma atuação não só no nosso estado, mas em outros estados, que eram empresas muito tradicionais, que não tinham o mínimo de tecnologia embutida em seus processos, tá? Quando eu falo de tecnologia, de transformação digital, não estou falando de criar um aplicativo, de criar uma conta no WhatsApp para atender os clientes, não. É de modernizar os processos, de digitalizar o que antes era feito de maneira manual. Tá? E vocês, administradores, estão com uma oportunidade gigante na mão aí para atuar nesse novo cenário. Tá? Então, a gente vai ter muito mais empresa precisando de um administrador tecnológico. Tá? Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês aqui, peguem tudo que a tecnologia pode oferecer para a profissão do administrador, comecem a estudar isso e praticar isso, porque o mercado vai mudar totalmente e vocês vão estar aí como atores principais. E é isso aí. Tem aqui uma fala da Gabriela, professor Francisco, né, colocando aqui a Universe sempre deu suporte e que, por conta da feira gastronômica, ela virou uma empreendedora e hoje tem uma renda bem interessante por conta dos incentivos dados. Muito bem, Gabriela, eu conheço o teu negócio, eu vi a origem do teu negócio e, de fato, realmente, a ação da universidade fez com que isso fosse possível. Uma outra curiosidade aí é que, por exemplo, todo ano existe um evento de startups feito pela própria Associação Brasileira de Startups, que eles elegem em cada estado um embaixador para mobilizar a galera, para mobilizar o ecossistema. E esse ano, o embaixador do CASE, que é o maior evento da América Latina de empreendedorismo, uma aluna nossa, que começou a empreender dentro da faculdade, vai ser embaixadora. Então, a gente tem, saindo do ambiente da própria instituição, alunos que estão atuando, alunos que estão participando e que estão com relevância já a nível nacional, né? Como a gente tem esse caso específico aí. Maravilha, maravilha, professor. É um orgulho para a gente, né, saber desses casos de sucesso e, é claro, né, perceber que cada evento como esse que a gente está trazendo hoje para eles é uma forma de incentivá-lo. Eu percebo até pelas poucas falas que se manifestaram aqui no chat, a própria Maria de Jesus que abriu o microfone, enfim, é para isso que a gente está aqui, para poder justamente trazer esse olhar, essa visão para vocês e fazer com que vocês aproveitem as oportunidades. Pois é uma outra dica que eu dou para vocês. Aproveitem todas as oportunidades que vocês estão tendo e não sei o que a gente tem aqui no estado, mas a gente tem muita coisa gratuita que nos outros estados não é gratuito, que é muito, muito caro. Vi palestrantes vindo para cá para palestrar especificamente para a gente, de forma gratuita, que em outros estados o cara cobra 40 mil, 50 mil, e cobra 10 mil reais por uma consultoria, e veio para dar consultoria de forma gratuita aqui, mas a gente tem uma baixíssima participação. Você vai lá, tem 6 alunos, 7 alunos, 8 alunos, enquanto outros lugares, por exemplo, ano passado eu tive em alguns eventos, em lugares diferentes,
e você vê a participação em massa das pessoas, 8 mil pessoas, 5 mil pessoas, enquanto aqui a gente faz um evento com os mesmos profissionais, gratuito, mas a gente tem 7 pessoas, 15 pessoas. Tá? Então, você vai em eventos que a entrada é R$400, é R$700, você tem 7, 8 mil pessoas. Aqui não, aqui é gratuito, o mesmo conteúdo, mas você tem uma participação mínima das pessoas. Então, aproveitem melhor as oportunidades que são oferecidas. Temos que mudar essa cultura, viu, gente? Para o bem aqui mesmo, no nosso próprio bem, para a gente poder ter aí um diferencial no mercado, porque o mercado está aí para todo mundo. Agora, saber aproveitar as oportunidades é que faz o diferencial do próprio profissional. Gente, olha só, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Nosso tempo já está aqui encerrando. Daqui a pouquinho entra o pessoal da Amazon para complementar o que o professor Francisco colocou aqui para a gente. O professor Francisco quer fazer alguma observação? Acho que já falou o que ele queria, né? Mais alguma coisa? Só isso aí, professor. Eu só agradeço a todo mundo que participou. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo aí pelas redes sociais. Estou sempre postando conteúdo no LinkedIn sobre os eventos, sobre as metodologias e tudo mais. Então, se puderem, só seguir lá. Eu acho que eu não sei se é o Carlos César Garcia que quer fazer alguma pergunta, Carlos? Exatamente. Então, só o mercado inovador exigir, né? Esse tudo aí que o professor falou agora, né? Que você não tiver um certo equilíbrio dentro das coisas, da inovação, da administrativa, do mercado, você fica para trás. Entendeu? Você vai ficando para trás, os estudos vão crescendo, e você realmente vai ter como os conhecimentos vão. Quando você faz a inovação, né, você vai crescendo também, a sua mentalidade. E o mercado também exige isso também, né, agora, hoje no mercado, né? É isso aí, Carlos. A gente vê muito no interior aquelas empresas que só elas atuavam lá em determinada cidade. Então, elas tinham o monopólio de todo o mercado. Quando chega uma outra pessoa fazendo negócio de forma mais simples, mais rápida e melhor, essas empresas, a maioria, falem. Porque eles não estão focados em inovação, eles não estão focados em diferencial. Eles estão focados simplesmente na atuação em um mercado que era inexplorado. Hoje em dia já não existe mais nenhum mercado inexplorado. O pessoal do Sebrae sempre fala nas palestras deles que tudo que a gente pensar em fazer, já tem 2 ou 3 japoneses que fizeram ou estão fazendo primeiro que a gente. Tá? Então é importante a gente sempre pensar nesse lado. Como eu posso inovar, como eu posso fazer diferente, melhor, mais rápido e mais simples para o cliente final. E que valor eu vou gerar para ele, tá? Então, o cara que vende um carro, ele não está vendendo só a máquina, ele está vendendo conforto, rapidez, comodidade e está te entregando uma máquina de brinde, tá? Então, independente de qual seja o meio, a pessoa quer comprar conforto, comodidade e rapidez. E brinde, ela ganha ali uma máquina que é o carro. Então, pensem nisso. Bem, mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, vamos liberar o professor, que ele tem agora... Oi, desculpa, quem foi aí? O Iago. Oi, Iago, vamos lá. Oi, tudo bem? Boa noite, professora. Boa noite, professor. Eu acho totalmente incrível essas palestras, né? Tanto palestra quanto esse conhecimento, né, de startup, mesmo que o senhor disse, mesmo que a gente esteja, todos já tenham inventado alguma coisa, mas a gente, pelo menos, não ficava atrás, né? A gente pelo menos, inventou, beleza, um dia atrás, mas não totalmente perdido, né? Então, tanto esse conhecimento abordado na faculdade, quanto também no mercado de trabalho, isso aí tem todo o diferencial, né? Então, é incrível mesmo. Então, quem está por dentro de startup, que é inovação, né, tá por dentro da inovação, né, ele tem um pezinho ali, pode ser comparado com aquele que está criando, né? Então, acho muito bom isso aí, tá? E principalmente para os alunos que tende a não dar muita atenção para isso. Muitas vezes, um exemplo é eu mesmo, muitas vezes eu nem conhecia, quando eu cheguei aqui no estado, eu nem conhecia essa ideia de startup, né, o que era, né? Então, é algo assim que já vem uns anos já, mas muitas vezes vem para nós como algo novo, né? E o senhor está abordando aí, trazendo essas tecnologias, esse conhecimento,
é totalmente um diferencial na vida do acadêmico. Né? É isso. Legal. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Gente, olha só, quero agradecer a participação de todos vocês, tá joia? Foi uma noite muito agradável, professor Francisco, eu tenho certeza que se a gente continuasse aqui, poderíamos seguir até aí às 10 da noite, mas a gente sabe que o senhor tem seus compromissos, o professor Francisco agora vai ministrar aula em outro curso. Desde já, o curso de Administração, Ciências Contábeis, que são os 2 cursos parceiros, agradecem a sua participação e tudo que o senhor trouxe para a gente hoje, viu? E, enfim, conte conosco. E, com certeza, eu acho que os alunos, eu acho que com o que o senhor disse hoje para a gente, eles vão conseguir aí assimilar bem as ideias e aproveitar melhor as oportunidades. Gente, olha só, daqui a pouquinho a gente segue com a Amazon Júnior, eu já enviei no link dos representantes de turma, um novo link para termos acesso à nova reunião. Fico aguardando vocês às 20h15. Um abraço, até daqui a pouquinho. Ok, professora. Vamos aguardar. Tá joia, Carlos. Clarice. Oi, professora! A senhora tá muito linda nessa pandemia, parece uma meninazinha. Oh, meu Deus! São vocês que são maravilhosos. Saudade de vocês, viu? Não fala mais não. Se vocês falarem mais, eu choro. Não fala mais, não. Foi tão difícil esse ano. Você tem que seguir, Larissa. Já acaba. Já tá acabando. Beijo, vai lá, toma uma água e volta para assistir a Amazon. Sim, só dá uma relaxada. Beijo. Beijo, linda.